The Beginning After the End. Volume 8. Capítulo 314. Memórias compartilhadas. Véu. Kaera baixou a cabeça antes de entrar pela entrada da cabana de palha. Esta tempestade está ficando mais forte a cada dia. Mesmo enquanto ela falava, o barulho do vento passando pelas montanhas escarpadas protegendo a aldeia Shadowclaw abafou quase todos os outros sons, incluindo sua voz. No entanto, mesmo com as portas abertas e a cabana exposta ao ar frio, o vento em si mal era uma brisa quando chegava à aldeia isolada. Parece que você está se divertindo lá fora. Eu disse, quase com ciúme. Kaera pegou uma toalha de tecido de uma mesa perto da entrada e começou a enxugar o suor que escorria por seu pescoço e braços. Estamos presos aqui. Se algum dia eu espero alcançá-lo, tenho que fazer o meu melhor para treinar também. Eu levantei uma sobrancelha. Isso é o que aquilo era? Tudo o que vi foi você perseguindo os gatinhos. A nobre alacriana franziu a testa. E quem diz isso é aquele que teve o traseiro firmemente colado ao chão nos últimos 3 dias. Eu não estou apenas sentado. Eu corrigi. Estou aprendendo a filtrar, ai. Esfregando minha cabeça, peguei a colher de pau que havia sido jogada em mim do outro lado da casa de palha. Tristepes, que estava mexendo silenciosamente em um pote de pedra, soltou um gemido agudo antes de apontar para seus olhos felinos com a pata. Sim, eu sei. Eu estava apenas reabastecendo meu éter um pouco. Eu resmunguei, sabendo que ela não conseguia me entender. Kaera soltou uma risada. Eu deixei meu olhar desfocar e coloquei Kaera e Tristepes fora da minha mente antes de acender Godstep mais uma vez. A runa na parte inferior das minhas costas ficou quente conforme éter saía do meu núcleo. Eu não pude deixar de ficar irritado e um pouco preocupado com a presença sombria agarrada firmemente em torno do meu núcleo de éter. Regis. Já se passaram 3 dias. Ou me responda ou pare de monopolizar todo o meu éter. Depois de esperar por uma resposta por mais alguns minutos, desisti. Algo havia acontecido com Regis depois de chegar na vila dos Shadowclaws. Ele estava tirando uma soneca, meditando, quando de repente seus olhos se abriram e ele se atirou no meu corpo, recusando-se a sair. Desde então, ele estava absorvendo uma quantidade incomum de éter, e eu podia sentir sua presença mudando para frente e para trás do meu núcleo para minhas runas divinas. Pelo menos com Regis consumindo muito das minhas reservas de éter, isso está me permitindo mais intervalos entre as sessões de treinamento com Tristepes, pensei um tanto mal-humorado. Os últimos dias foram exaustivos de uma maneira que nunca pensei que fosse possível com meu físico azuriano. Depois que Tristepes concordou em me orientar nas artes do éter de sua própria espécie, ela começou compartilhando suas memórias de suas aulas particulares com um jovem Sleeping Snow. Eles frequentemente discutiam as habilidades etéreas dos Shadowclaws longamente e em grandes detalhes, fornecendo uma base muito sólida para meu próprio processo de aprendizagem. Por meio dele, eu aprendi que Shadowclaws nascem com a habilidade de ver as passagens etéreas que os permitem viajar através do espaço instantaneamente. No entanto, para os recém-nascidos, essa habilidade era na verdade uma maldição. Com tanta informação bombardeando seus cérebros subdesenvolvidos, alguns dos bebês mais fracos realmente morriam. Cabia aos pais e mentores orientar adequadamente seus recém-nascidos, para ajudá-los a aprender a primeiro desligar seus olhos da mente. Até que tivessem idade suficiente para começar a aprender como dar passos das sombras, que era seu termo para a técnica de teletransporte etérico que eles usavam. A maioria das memórias que me foram mostradas me guiou através de como os Shadowclaws aprimoraram sua habilidade de passo da sombra. Tristepes não entendia minha runa divina mais do que eu não conseguia entender como ela manipulava o éter sem runas, formas de feitiço ou um núcleo de éter, mas ao aprender a maneira como eles aprendiam, eu esperava ficar mais forte, e mais rápido,
No uso do God Step. Aparentemente, eu nem estava no nível de um filhote de Shadowclaw com 2 anos de idade, porque foi nessa idade que eles começaram a aprender como filtrar os incontáveis caminhos de riachos etéreos. Vê-lo em primeira mão através dos olhos de Tri-Steps enquanto ela filtrava os caminhos foi fascinante e humilhante. Havia apenas uma dúzia ou mais ao seu redor, que ela sempre acompanhava, a fim de estar pronta para o passo da sombra a qualquer momento. Com mais de 2 vidas de experiências em mundos diferentes, me considerava bastante inteligente e perspicaz. No entanto, em comparação com a forma como Shadowclaws constantemente focavam e mantinham o controle dos caminhos etéreos, até mesmo prever como esses caminhos se moveriam com base em seus próprios movimentos era alucinante. Meu olhar permaneceu focado na pedra no centro do lago, fora da casa de Tri-Steps. Centenas de caminhos ramificados de violeta se cruzaram no espaço ao meu redor e, embora eu tivesse encontrado o caminho etérico que leva à rocha há muito tempo, não tinha intenção de usar God Step. Continuei observando tudo ao meu redor com meus olhos desfocados, tentando filtrar cada vez mais os caminhos etéreos que afogavam minha visão. Era como tentar flexionar um conjunto específico de músculos em algum lugar entre meus olhos e o cérebro em uma ordem sutil, mas precisa. Durante esses últimos dias com Tri-Steps mostrando-me inúmeras lembranças na esperança de acelerar meu treinamento, aprendi a contrair minha visão para filtrar as rotas etéricas que passavam pelo meu destino escolhido. Tri-Steps estava particularmente entusiasmada com essa descoberta, embora eu não estivesse tão satisfeito. Treinei God Step constantemente, mesmo enquanto Tri-Steps e Kaera dormiam, parando apenas quando precisava repor minhas reservas de éter. Eu sabia que meu tempo aqui era limitado, então era crucial que eu aproveitasse ao máximo. Foi só quando Kaera apareceu novamente com o canto do olho que percebi que havia passado por mais uma noite treinando meu foco nas vias etéricas. Como está seu progresso, Grey? Kaera perguntou, sentando-se no chão ao meu lado. Ela estava vestida com uma camisa sem manga justa, dando-lhe uma aparência muito mais casual do que eu estava acostumado. Se não fosse pelo par de chifres brilhantes circulando sua cabeça como uma coroa sombria. Eu executei o equivalente mental de morder a língua, não me permitindo terminar o pensamento antes de responder à nobre alacriana. Está indo bem. O fato de que eu mal preciso dormir certamente ajuda. Kaera abraçou suas pernas e estremeceu de frio. Sabe, eu costumava invejar essa habilidade em particular. Talvez até mais do que sua ridícula habilidade de regeneração. Eu levantei uma sobrancelha. Eu ficava pensando comigo mesmo como seria mais forte se precisasse de apenas algumas horas de sono por semana para me manter completamente saudável, o quanto eu poderia fazer e como seria útil dentro e fora do Relictons. Kaera apoiou o queixo nos joelhos, com o olhar distante. Mas depois de estar com você por tanto tempo, percebi que é tanto uma maldição quanto uma bênção. Por que acha isso? A nobre alacriana virou a cabeça para mim com um sorriso solene. Você sempre parece solitário ou com dor durante a noite. É por isso que você está sempre treinando, certo? Eu encarei Kaera, sem saber como responder. Minha mente voou para todos os momentos em que as memórias de minha família e amigos indicatem me consumiam, mesmo quando eu estava acordado. Mas era pior à noite. Não é assim. Eu menti. Há coisas que tenho que fazer, e se quero até ter esperança de ter sucesso, então preciso usar todas as vantagens que tenho. Com quão forte você já é, parece que você está se preparando para lutar contra os próprios deuses. Kaera disse com uma risada fina. Antes que eu pudesse responder, um miado severo chamou nossa atenção para trás. Tri-Steps, que deve ter dormido e acordado de novo enquanto eu estava perdido no treinamento, fazia sinal para que eu a seguisse antes de sair pela porta. Você ficará bem sozinho? Perguntei a Kaera, que ainda estava sentada na entrada.
Você não é o único que tem treinamento para fazer, disse ela com um sorriso. Eu sorri de volta desta vez, admirando sua fortaleza mental. Ela tinha estado presa comigo em zonas muito mais difíceis e mortais do que ela havia se aventurado antes. No entanto, apesar de quase morrer de fome, quase morrendo várias vezes e quase morrendo de frio em várias ocasiões, ela ainda era capaz de permanecer positiva. Seguindo atrás de Three Steps, nós fizemos nosso caminho em direção ao final da aldeia, longe dos olhares curiosos dos aldeões Shadowclaw. Grande parte da tempestade havia diminuído durante a noite, permitindo que alguns dos Shadowclaws voltassem para fora da vila. Embora ainda fosse difícil para mim distinguir os Shadowclaws uns dos outros, um deles se destacou para mim. Foi o Left todo. Three Steps soltou um silvo ao meu lado antes de se sentar na neve, chamando minha atenção de volta para ela. Os olhos felinos afiados de minha mentora olharam para mim seriamente enquanto ela começava a falar em sua língua. Observei seu rosto com cuidado. Seus olhos estavam correndo do meu rosto para o meu peito, e sua boca felina estava virada para baixo em uma carranca leve enquanto ela falava, seus bigodes se contraindo. Não consegui entender uma única palavra do que ela disse, mas não precisei. Three Steps estendeu suas patas, e como tínhamos feito tantas vezes, concluí a conexão. Como eu esperava, a memória que ela compartilhou comigo foi a cena exata em que ela falou comigo apenas alguns momentos atrás, exceto que era do ponto de vista dela e eu podia entender o que ela estava me dizendo, mesmo enquanto olhava para mim mesmo através de seus olhos, olhando para trás em confusão óbvia. Eu mostrei a você o suficiente de nossas maneiras para ficar confortável pedindo algo em troca. Eu gostaria de saber mais sobre suas habilidades únicas, transmitidas pelos criadores, mesmo que não seja algo que eu possa aprender sozinha. Disse ela antes que minha visão mudasse para uma memória que ela havia compartilhado comigo anteriormente em que ela e Sleepy Snow conversou sobre o propósito deles. A visão se desvaneceu quando minha anfitriã puxou suas mãos das minhas. Ela esperou, seus olhos sem piscar, até que eu balancei a cabeça e estendi minhas mãos para ela. Three Steps olhou para mim mais uma vez, mas sua expressão havia mudado. Ela não olhou mais para mim como se eu fosse uma criança tentando aprender o básico do passo da sombra. Ela me olhou com respeito, talvez até com uma pitada de admiração, permanecendo atordoada mesmo depois de vários minutos desde que nossas mãos se desconectaram. Reviver as memórias também não foi fácil para mim. Esta foi a primeira vez que compartilhei a memória de minhas chegadas Relictons depois de perder a batalha contra Nico e Cadel. Three Steps tinha acabado de testemunhar minha jornada inteira através dos meus olhos, das quimeras gigantes e centopeias etéricas, até o Titã. Ela sentiu minha escuridão, dor e sensação de perda enquanto eu me forçava a continuar lutando, e ela testemunhou a evolução de minhas habilidades etéricas com nada menos que admiração. Eu segurei um suspiro profundo e cansado, não querendo dar a Three Steps a impressão errada. Eu descobri que o método de comunicação dos Shadowclaws é longo e cansativo, mas foi agora que percebi o quão mais eficaz você poderia expressar suas intenções por meio do compartilhamento de memórias. Three Steps sabia mais sobre mim, sobre minha jornada, do que Alarico ou mesmo Kaera, que estiveram ao meu lado ao longo dessa ascensão. Ser tão aberto foi, honestamente, um tanto assustador, mas ao mesmo tempo, ver a expressão de empatia e tristeza de Three Steps, era como se um grande peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Como se sentisse minhas emoções, Three Steps me deu um tapinha no ombro antes de sinalizar para que eu a seguisse mais uma vez. Desta vez, com a maior parte da tempestade tendo passado, a Shadowclaw me levou para fora dos confins de proteção da vila e para a base de uma montanha irregular próxima. Mais uma vez, minha anfitriã estendeu a pata enquanto me lançava um sorriso brincalhão. Curioso, toquei sua mão com a minha e senti minha mente deslizar para a dela. Nela, uma jovem Three Steps, embora ela ainda não fosse chamada assim, e duas outras Shadowclaws, Tumbledown e Spearrider,
estavam treinando na mesma montanha irregular logo acima de sua aldeia. Era uma espécie de competição, em que cada um deles se teletransportava o mais longe que podia pelas profundas dobras da montanha, e quem quer que chegasse mais longe do ponto de partida vencia a rodada. Foi a vez de Spear Rider ir primeiro. Enquanto eu observava a Shadow Cloud mandíbula forte e manchas escuras traçar o curso de seus passos da sombra, eu me vi considerando sua bravura, e o pensamento estranho de que ele seria um ótimo companheiro para criar um gatinho com algum dia passou pela minha mente. Embora eu soubesse que isso fazia parte da memória, ainda era uma coisa extremamente estranha de me pegar pensando. Fora da memória, Tri-Steps pressionou com mais força contra minha mão, talvez sentindo minha distração. Eu me concentrei novamente enquanto Spear Rider, tendo escolhido seu curso, deu 2 rápidos passos da sombra, levando a uma saliência rasa de rocha na metade da próxima crista do nosso ponto de partida. Foi um esforço justo, mas havia outro caminho usando uma pedra logo após a coluna de pedra que ele havia usado como seu próprio degrau do meio que me levaria mais longe. Tumbledown deve ter pensado o mesmo. Por que escolheu a pedra para pisar? Infelizmente para ele, ela estava solta. A pedra se moveu sob seus pés, forçando-o a usar um passo da sombra para segurança. Ele uivou de frustração de uma cavidade rasa na encosta da montanha, quase 15 metros abaixo de Spear Rider. Ainda bem que Tumbledown foi primeiro e me mostrou a pedra solta, eu vasculhei a encosta da montanha novamente, procurando por um caminho mais seguro que me levaria mais longe do que Spear Rider, mas não consegui encontrar um. O que você está esperando, coração suave? Tumbledown gritou. Que as montanhas se aproximem antes de você dar os seus passos. Spear Rider riu da provocação de nosso amigo. Talvez ela espere até a próxima tempestade e deixe o vento levá-la ao pico da montanha. Se você não se apressar, coração suave, seu nome se tornará lento como pedra. E o seu será de um Rock, Tumbledown. Eu joguei de volta, provocando outro uivo de riso de Spear Rider. Decidindo-me, coloquei meus pés e me preparei para me segurar na pedra solta. Se eu esperasse que ela se assentasse e não se soltasse totalmente, eu poderia chegar a uma prateleira de pedra 6 metros além de onde Tumbledown estava. Desviando os olhos da pedra e da neve da encosta da montanha, concentrei-me nos caminhos das sombras, nas fendas de raios roxos bifurcados que me levariam à rocha e depois à plataforma alta. Embora a memória fluísse na velocidade da percepção em que eu pudesse experimentar os pensamentos de Tri-Steps enquanto ela os formulava, o ato real de ela olhar para o éter e se teletransportar foi quase instantâneo. Mesmo depois de dias de treinamento ininterruptos, minha própria visão dos caminhos etéreos ramificados ainda era imensamente mais complexa e pesada do que a dela. Era mais um lembrete de quão longe eu tinha que ir se quisesse utilizar todo o potencial da minha arte do éter. Na memória, meus arredores brilharam enquanto eu dava um passo da sombra do alto cume para a pequena pedra. Meu corpo ficou tenso, esperando que a rocha se movesse. O que aconteceu? Meu plano era deixá-la sentar e depois ir para a prateleira. Sob as largas almofadas dos meus pés, a pedra girou, e continuou girando. Em um segundo, ela estava deslizando para longe da encosta da montanha e, de repente, eu estava cavalgando na rocha sem suporte enquanto ela despencava na ravina. O pânico crescente me deixou lento demais para dar meu segundo passo da sombra. Quando finalmente o fiz, já estava caindo. Olhando para cima, a primeira coisa que vi foi a coluna de pedra em que Spear Rider costumava pisar. Seguindo os caminhos roxos até o pico, dei meu segundo passo. Julguei mal, aparecendo na lateral, não no topo, da coluna. Minhas garras etéreas arranharam a pedra lisa, marcando linhas profundas nela, mas não conseguindo segurar nada enquanto eu escorregava para baixo, correndo o risco de cair quase 30 metros no fundo da ravina e morrer. Um pensamento perdido e desalojado flutuou no fundo da minha mente em pânico. Por que os criadores deram a Shadow Claws o poder de ver os caminhos etéreos e passar por eles,
mas apenas nos permitiram fazer isso 2 vezes seguidas. Foi com alguma amargura que ou Three Steps, ficou difícil separar nossos pensamentos durante as memórias mais longas. Pensei que se ao menos eles tivessem nos cedido a habilidade de dar passos de sombra 3 vezes seguidas que eu não estaria prestes a morrer. A mudança repentina na gravidade afastou o pensamento, e eu assisti com horror enquanto os caminhos ramificados, ainda lá, mas inalcançáveis, saltavam e se contorciam, me mostrando um caminho para a segurança que eu não poderia seguir. Como Arthur observando a memória, fiquei fascinado com a maneira como Three Steps conseguia ajustar quase que automaticamente o caminho que a levaria à segurança. Mais do que isso, entretanto, foi a primeira vez que percebi que, embora as Shadow Claws fossem capazes de visualizar os caminhos etéreos, elas não estavam necessariamente vendo isso apenas com os olhos. Através das memórias dos Three Steps eu podia sentir os caminhos etéreos ao meu redor, mesmo enquanto eu estava caindo. Eu pensava neles frequentemente como vibrações, mas foi necessária a combinação dos sentidos da Three Steps e os meus próprios para perceber que havia outras maneiras de vê-los além dos meus olhos. Havia uma música para eles, uma ansiedade acenando, trêmula, quase como se o éter quisesse ajudar, para me mostrar o caminho para fora. Quase sem pensar, estendi minha pata e o segui. A dor foi tão intensa no início que eu não tinha certeza se eu tinha usado o passo da sombra ou se tinha batido no chão e estava respirando pela última vez antes da minha morte inevitável. Uma névoa roxa obscureceu minha visão, mas algo frio e duro foi pressionado contra meu corpo, achatando meu pelo. Havia gritos ao longe, então a gritaria estava bem ao meu lado, e patas fortes me viraram. A névoa roxa se dissipou. Spear Ryder e Tumbledown estavam parados acima de mim, com os olhos arregalados, os bigodes tremendo enquanto esperavam para ver se eu estava vivo ou morto. Meu coração batia tão forte que pensei que fosse explodir. Enquanto isso, senti uma dor terrível apertando cada centímetro do meu corpo, e um caso severo de reação estava tomando conta de mim. Ainda assim, eu estava vivo. Como Arthur, eu me senti sorrindo enquanto minha mente voltava ao meu próprio corpo. Three Steps estava me dando um sorriso malicioso também, obviamente orgulhosa da memória que ela tinha acabado de compartilhar comigo. Então este era o seu segredo. Eu disse, meu corpo estremecendo de excitação. Como se entendesse minhas palavras, Three Steps colocou um dedo peludo sobre a boca. Eu balancei a cabeça em concordância enquanto pensava em partes da memória que Three Steps acabará de me mostrar. Era óbvio que ela guardara essa memória até sentir que eu realmente estava cumprindo minha parte do trato, porque com isso aprendi algo crucial, mais do que isso, fui capaz de vivenciar em primeira mão. Quando acendi o God Step, deixei meu olhar desfocar, mas desta vez, fui um passo além. Em vez de me concentrar tanto em limitar os caminhos etéreos pelos meus olhos, expandi meu foco em direção aos meus outros sentidos. Embora eu não pudesse cheirar, ouvir ou saborear o éter de qualquer maneira, fui capaz de expandir minha intenção em direção aos caminhos do éter ao meu redor. Cada corrente etérea, enquanto se entrelaçava ou se ramificava uma da outra, tinha um começo e um fim. E esses riachos funcionavam como rodovias pelas quais eu poderia viajar. Porém, com a minha intenção totalmente conectada aos caminhos etéreos, não tentei ler essas rotas intrincadas e complicadas. Em vez disso, deixei o éter fornecer as informações de que precisava para mim. Dando um passo além de Three Steps, cujo corpo felino já era adepto de sentir os caminhos do éter, me envolvi em uma fina camada de éter e deixei meu corpo ser uma âncora para os caminhos etéreos enviarem informações. Foi aqui que o treinamento dos Three Steps para se concentrar apenas nas rotas mais imediatas e limitar a distância em que as percebia foi crucial. Com tanta informação sendo fornecida a mim pelos caminhos etéreos, eu só fui capaz de distinguir adequadamente aqueles que me teletransportariam por apenas meio metro para longe. Se eu tentasse expandir meu foco além desse raio, parecia que bastões quentes estavam sendo enfiados em meu cérebro. Respirando fundo,
Retirei God Step e, em minha empolgação, não pude deixar de dar um abraço em minha mentora. Foi apenas um pequeno passo em frente, mas agora eu sabia como melhorar. Pela primeira vez, pude me ver não apenas alcançando 3 steps, mas, com meu núcleo de éter, ultrapassando-a.